Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre Barbie Ensopada de Sangue do Daniel Galera. Barbie Ensopada de Sangue foi o segundo livro do Daniel Galera que eu li. O primeiro foi Mãos e Cavalo, vou deixar o vídeo ali embaixo pro Mãos e Cavalo. E os dois livros entraram pra minha lista de favoritos do ano, eu gostei muito dos dois mesmo. Eu acho que eu gosto mais do Mãos e Cavalo emocionalmente, mas gosto mais racionalmente do Barbie Ensopada de Sangue. E eu espero que eu consiga aqui explicar os pontos que me fizeram gostar e do que a história trata, pra que você possa se interessar. O Barbie Ensopada de Sangue começa com o protagonista indo visitar o pai. E quando ele chega na casa do pai, ele já é um adulto, né? E quando ele chega na casa do pai, o pai tá com uma pistola e com a cachorrinha. A cachorrinha chama Beta e ela vai aparecer bastante na história. E o pai, primeiramente, conta pra ele a verdade sobre o avô. Então ele sempre achou que o avô havia abandonado a família e sumido, e que não se sabia nada sobre ele, mas o pai conta que, na verdade, esse avô foi assassinado na cidade de Garopaba, que fica aqui bem perto de mim, por sinal, é uma praia. E foi uma morte super misteriosa, que nunca se soube muito a respeito disso, que aparentemente num baile as luzes foram... caiu a luz, ficou tudo escuro, e quando as luzes foram acesas tinha muito sangue e o corpo dele simplesmente teria desaparecido. E em seguida o pai conta pra ele que vai se suicidar, que a pistola é por conta disso, que dali a, se eu não me engano, 3 dias ele vai se suicidar, e convence o filho de que não há o que possa ser feito a respeito disso, de que mudar a vida de todos pra controlar ele o tempo inteiro, pra que ele não faça isso, não vai ajudar ninguém. E o pai pede então pra que, quando ele se suicidar, o filho leve a cachorrinha Beta para ser sacrificada, porque eles eram muito unidos e ela certamente sofreria muito com a ausência dele. E o que acaba acontecendo é justamente isso. Então o pai se suicida e o protagonista então se muda para Garopaba. Ele não consegue sacrificar a cachorrinha, então ele leva ela com ele. Eles moravam em Porto Alegre, né? E ele não sabe exatamente o que moveu ele a mudar pra Garopaba. Ele não sabe se é curiosidade a respeito da história do avô, ou se ele sente de alguma forma que deve isso ao pai, deve descobrir o que aconteceu, ou se ele também precisava fugir de coisas que estavam acontecendo ali, do próprio luto. O fato é que ele muda pra essa cidade e a gente vai começar a acompanhar várias coisas a partir desse momento. Primeiro é realmente a vida dele se estabelecendo ali. Então ele é professor de educação física, ele consegue um emprego, ele conhece pessoas, né, faz alguns amigos e tem umas namoradas. E como a cachorrinha e ele vão melhorando a relação e acabam sendo bem parceiros um do outro. Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhar investidas dele tentando descobrir algumas coisas sobre o avô. Então a reação da cidade é toda muito estranha. Então ele pergunta para as pessoas e as pessoas dizem que nunca ouviram falar ou se esquivam e começam a olhar ele de outra forma, até que ele percebe que é meio um assunto que é melhor não ser questionado dessa forma. A gente também vai conhecendo mais sobre ele como pessoa. Então a gente vai descobrindo quem ele é. A gente descobre que ele e o irmão não se odeiam, né? Não conversam, e a gente acaba descobrindo eventualmente qual é o motivo disso. A gente descobre que ele tem uma doença que eu não vou lembrar agora o nome, né? Uma condição que faz com que ele não reconheça o rosto das pessoas. Então ele vê a pessoa e ele acaba reparando em outros traços e outras características que possam fazer com que ele reconheça, porque ele não reconhece pelo rosto. E outras peculiaridades dele, como é a personalidade, como ele é. E por isso eu achei importante, né, falar no vídeo de leituras que eu não acho que seja um romance policial. Vai ter essa questão da investigação do que acontece com o avô, mas pra mim esse não é o ponto principal do livro, não foi. E eu achava, não sei se eu li em algum lugar ou se alguém me falou que era um livro policial, eu tinha a impressão de que era um livro focado nisso. E pra mim, pelo menos, não foi. Pode ser que a experiência das pessoas seja diferente.
Eu já falei no vídeo do Mãos e Cavalo que eu gostei muito da escrita do Daniel Galera, que a escrita funciona de forma bem semelhante, apesar da história, como vocês notaram, ser uma história completamente diferente. Então, ele utiliza de gírias e de uma linguagem super atual, assim, dá pra ler muito rapidinho porque é bem simples mesmo. Ao mesmo tempo, esse livro é muito rico, tanto em diálogos quanto nos próprios pensamentos das pessoas, né? As pessoas pensam coisas muito incríveis e tá todo marcado, porque eu gostei realmente de muita coisa que foi discutida no livro, ou entre personagens, ou era um pensamento de alguém. Isso entra no próximo ponto que eu queria falar, que é a questão da variedade de temas. Eu fico aqui dizendo, né, no Mãos e Cavalo eu fiz isso, que o livro fala sobre isso, fala sobre aquilo, e na verdade não é exatamente isso, porque isso pode dar a impressão de que é escrito de forma explícita. Existem livros que têm um tema explícito, né? É o tema central. Não é o caso, mas são coisas nas quais eu pensei, fiquei refletindo sobre com a leitura. E nesse sentido eu também achei esse livro muito completo, muito rico, porque ele fala de muitas coisas. Nesse sentido, né, ele me fez pensar sobre várias coisas. Então ele fala sobre superstição, sobre as crenças de cada um. Ele tem muito essa coisa da cidade pequena, de você achar que conhece todo mundo e se preocupar muito com a vida dos outros, do preconceito que tem, né? Eu acho que todo mundo que já morou em cidade pequena sabe que é uma coisa bem complicada. E também me fez pensar muito sobre se descobrir onde, a que você pertence, onde você pertence. E eu não sei se eu que tô numa fase muito assim, mas eu vejo isso em tudo agora. E pareceu muito Murakami pra mim nesse sentido, tanto de ser uma obra bem introspectiva a respeito de descobertas pessoais, quanto no sentido da história não ser 100% fechada. Então ele tem um final, digamos assim, mas eu gostei muito das coisas que ficaram em aberto na história. E eu acho que seria mais ou menos isso. É óbvio que vai procurar descobrir o que aconteceu com o avô e vão acontecer algumas coisas a respeito disso. Ele vai descobrir algumas coisas e não faria sentido nenhum eu falar disso aqui, mas eu realmente acho que a qualidade do livro não tá só nisso, tá em tantas outras coisas. E por isso que racionalmente eu gosto mais desse livro. Eu acho que é um livro extremamente completo, ao mesmo tempo que é um livro fácil de ler, de leitura rápida, porque te prende. E ele tem características muito parecidas com Mãos e Cavalo, tanto na escrita quanto na forma de desenvolver a história. Você sente um clima de estranhamento, porque os personagens não estão se encaixando na vida que eles levam, no lugar onde eles estão, enfim. E eu acho isso incrível, mas diferente do Mãos e Cavalo, esse livro não é um livro que vai ser trabalhado em cima de uma tensão. Ele é um livro que pra mim, pelo menos, foi mais melancólico do que tenso, assim. E eu adorei muito. E eu também acho que é um livro que cresce muito com o decorrer da história. Eu tava gostando mais ou menos, assim, no começo, e quanto mais foi desenvolvendo, mais eu fui gostando. Chegou no final, virou um dos preferidos do ano pra mim. E eu tô muito feliz por ter descoberto um autor nacional com tamanha qualidade. Eu realmente gostei muito das duas obras dele que eu li. E eu separei 2 trechinhos pra falar aqui. Eu acho que eles acabam encaixando bem nessa parte da questão do autoconhecimento, de como você lida com as coisas. Então, o primeiro trechinho diz assim: há apenas 2 lugares possíveis para uma pessoa. A família é um deles, o outro é o mundo inteiro. Às vezes não é fácil saber em qual dos 2 estamos. E o outro, deixa eu achar aqui, é menos a lembrança melancólica de uma ausência e mais um atestado reconfortante de que isso existe e segue fazendo parte do mundo. Então, pra mim, foi um livro que, ao mesmo tempo que é melancólico, super humano e vai falar, e super introspectivo, assim, tem todo um ar intimista, ele tem essa questão do mistério a ser resolvido, e eu acho que essas coisas em conjunto funcionaram muito bem e fazem com que você leia super rapidinho. E me contem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já leram. Se você já leu os 2, tanto Mão e Cavalo quanto esse, por favor venha falar comigo a respeito de Bonobo,
porque preciso falar sobre Bonobo, não entendo, né? É um personagem, é um nome que aparece nas duas obras, mas que por alguns motivos não poderia ser relacionado à mesma pessoa, mas enfim, quem não leu, eu preciso parar de falar por aqui. Mas se você já leu as duas coisas, ou se vier a ler, venha falar comigo sobre isso, por favor, quero saber suas teorias. E espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra entender mais ou menos porque eu gostei tanto dessa obra. E me recomendem mais obras nacionais que eu vou adorar ler. Até a próxima!